Educação à distância, mudando realidades. Olá, estamos de volta aqui na nossa aula número 4. Ah, tá acabando, que pena, não é mesmo? Pois é, mas faz parte, eu espero que você tenha conduzido bem, esteja aí super afiado com a sua disciplina de Direito Ambiental e Responsabilidade Socioambiental. Mas antes de dar início à nossa aula, aos nossos conteúdos, eu vou aqui fazer a minha audiodescrição, tá ok? Vamos lá. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos loiros, ou seja, cabelos claros. Estou vestindo uma calça preta, uma camisa preta, um terninho preto com riscas brancas. Atrás de mim eu tenho uma parede branca com as iniciais EAD, que significa Educação à Distância. Embaixo está escrito Mudando Realidades. Como de costume, você já me conhece, eu sou a professora Marialva e vou estar com você aqui na condução, no desenvolvimento dessa nossa disciplina de Direito Ambiental e Responsabilidade Socioambiental. Mas como você também já sabe que é de costume, nessa aula número 4 nós vamos falar sobre as políticas de educação ambiental por meio da Lei 9795, entre outros assuntos não menos importantes, tá certo? Tá tudo certinho? Já fez lá a atividade de percurso? Faça, ela é de extrema importância. Nossa atividade de percurso número 2, que é uma atividade interdisciplinar, ou seja, ela é uma atividade integrada com a disciplina de multiculturalismo e direitos humanos, tá certo? Não perca o prazo, tá? Porque eu sei que lá na unidade 4 é o momento em que você já deve ter realizado a sua atividade de percurso número 2. Mas se você já estiver assistindo esse vídeo, é um momento anterior, então fica meu recadinho para você. Faça a sua curricularização da extensão, que é de extrema importância para a sua aprovação na disciplina e é muito importante também porque você vai levar um conteúdo para a sua comunidade externa. É isso mesmo, o nosso estudante de gestão pública na modalidade EAD vai estar sempre oferecendo um produto para a comunidade externa, tá certo? Dito isso, feitas essas considerações, agora eu vou te chamar de fato para a gente dar início à nossa unidade número 4, o nosso último módulo aqui da nossa disciplina de Direito Ambiental e Responsabilidade Socioambiental. Vamos aqui na tela comigo, como é de costume, para a gente poder, de fato, aqui, você já está cansado de ver o nosso livro recomendado para a disciplina. Faça bom uso, acesse o Swap, entre na minha biblioteca, veja o livro aqui, que é do coordenador Pedro Lenza, do Marcelo Abelha, tá? 9ª edição do ano 2022, um livro super atualizado para você. Nós sabemos que a minha biblioteca está repleta de excelentes obras para você. A minha biblioteca que foi uma aquisição do nosso Instituto Federal de Rondônia, especialmente para os nossos estudantes. Sirvam-se, ficam à vontade e aproveitem bastante todo o conteúdo, todos os materiais que são disponibilizados para você na minha biblioteca virtual. Tá ok? Já passei a tela aqui para você, porque eu estou super animada aqui para a gente falar sobre a Lei 9795, aqui do ano de 1999. Vamos lá? Olha o textinho que eu trouxe aqui para introduzir esse conteúdo para você. Vamos lá? Olha só. A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades, né? Porque não, modalidade EAD, né? Não é isso? Sabemos que nós somos entusiastas da modalidade EAD. Por isso eu faço questão de fazer esse comentário. Percebam, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal, ou seja, conforme determinação da lei. A educação ambiental ela deve estar presente em todos os níveis e todas as modalidades do processo educativo, tá? Tá aqui bem destacado para você, porque isso aqui é de extrema importância e você vai ver que essa questão de estar falando em todos os níveis, ela vai ser cobrada de você em várias questões de concurso, tá ok? Quem tem interesse aí em passar em concurso público, fiquem atentos, porque eles vão falar que nem é em todos os níveis, vão falar preferencialmente lá no nível superior, mas não é. São em todos os níveis, tá ok? Fiquem atentos para esses detalhes, essas pegadinhas aí para quem está interessado em concurso público. Dito isso,
eu vou fazer alguns comentários aqui para você. Nós já temos aí na tela a lei 9795 de 99, mas eu preciso que você saiba, perceba, 99, né? Então, assim, eu preciso que você perceba que com o advento, né, com a criação da nossa Constituição Federal lá de 88, o nosso legislador constituinte, ou seja, o nosso legislador que estava lá dentro da reunião para poder produzir a nossa Constituição Federal, ele reconheceu a importância da educação ambiental na proteção do meio ambiente, né? E aí ele ratificou a necessidade de se implementar uma educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública, né, para a preservação do meio ambiente, que a gente pode ver isso lá no artigo 225, no parágrafo 1º, lá no seu inciso 6º, tá certo? Não esqueçam desse detalhe. A gente já conversou tanto aqui sobre o artigo 225 e você precisa ter ele em mente, porque ele é o alicerce, né, de todo o nosso estudo do direito ambiental. E aí, foi então que, percebendo a importância da educação ambiental, que o legislador decidiu dar um tratamento especial para esse tema, não é isso? E aí foi promulgada essa lei aqui, a Lei 9795, lá de 99, que dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional da Educação Ambiental e também dá outras providências, tá certo? Tá aqui, ó. Tá? E aí eu ainda preciso falar para você um detalhe, tá? Essa lei, ela por se tratar de uma lei que dispõe sobre a educação, eu preciso que vocês saibam que o legislador, ele procurou ser o mais didático possível, tá? Então, ele fez uma divisão do conteúdo dessa lei em 3 capítulos que ficaram bem definidos. Eu preciso que você dê uma lida, que você acompanhe essa lei. Abriu a aula aí, viu que precisa ter em mãos essa lei? Pega ela, já vai abrindo aí para acompanhar. Nós temos o capítulo 1º dessa lei, que se eu não me engano, vai do artigo 1º até o artigo 5º, tá ok? Depois nós vamos ter o capítulo 2, que fala sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, que vai do artigo 6º até o artigo 13º. E ainda nós temos o capítulo 3º, que fala da execução da Política Nacional de Educação Ambiental, que vai lá do artigo 14 até o artigo 19. Depois nós vamos ter ainda 2 artigos, que são, se eu não me engano, o artigo 20 e o 21, aí encerra a lei, que são as disposições finais a respeito dessa lei. Tá? Então, agora que você já sabe como essa lei foi organizada de forma bem didática dentro do nosso ordenamento jurídico, eu preciso que vocês saibam que essa lei ela traz alguns objetivos, tá certo? Vamos lá, vamos ver quais são os objetivos da lei 9795, tá? Olha só. O desenvolvimento de uma compreensão sobre o meio ambiente, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. Outro objetivo é a democratização das informações ambientais. Um outro objetivo, o estímulo de uma consciência crítica sobre a preservação ambiental e responsabilidade socioambiental. Também tem como objetivo o incentivo à participação na preservação do equilíbrio do meio ambiente. Outro objetivo, a cooperação entre todos os estados nacionais para a construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, da igualdade, da solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade, tá? Ainda falando de objetivos, nós temos ainda o fortalecimento da integração com a ciência e tecnologia, né? E o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade com fundamentos para o futuro da humanidade, tá certo? Então, eu quero destacar para vocês que nós temos aqui os objetivos da Lei 9795, que são de extrema importância, porque esses conteúdos, além de você, como um gestor público, você precisa ter isso na ponta da língua, porque além de você precisar saber, por força do seu cargo, né, você também tem que entender que cai bastante em concurso público, e eles trocam bastante esses conceitos, tá certo? E ainda, o que vai acontecer? Eles vão trocar os objetivos pelos princípios lá nas questões, tá? Fiquem atentos. Olha aqui, olha só.
Aqui na Lei 9795, né, de 99, ela tem alguns princípios básicos. Esses princípios básicos, eles estão estampados lá no artigo 4º da referida lei. Então, vamos ver aqui quais são os incisos do artigo 4º. Ou seja, quais são os princípios? Em princípio, aqui no inciso 1, o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. No inciso 2º, a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio ambiente, o socioeconômico e cultural sob o enfoque da sustentabilidade, né? Percebam, bem importante aqui a sustentabilidade. Inciso 3º, o pluralismo de ideias e a concepção e concepções pedagógicas na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade. Inciso 4º, a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais. No inciso 5º, nós temos a garantia de continuidade e permanência do processo educativo. No inciso 6º, a permanente avaliação crítica do processo avaliativo, né? Inciso 7º, temos como princípios básicos também a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais, né? Porque nós sabemos que existe o princípio da ubiquidade dentro do direito ambiental e por que não associar aqui a abordagem em relação a questões ambientais de forma global, né? Temos aqui no inciso 8º o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. Então, são grandes questões que você tem que ficar atento a essa lei, que ela é de extrema importância para você como gestor público, tá certo? Não confundir os princípios com os objetivos, porque isso aí é objeto de pegadinha de prova, tá certo? E aí, dando continuidade aqui no nosso conteúdo, já falamos sobre a lei, né, de educação ambiental. Vamos agora falar um pouquinho sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Olha só, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade humana. Perceba, olha só, aqui nós temos estampado o objetivo, a preservação e melhoria da recuperação da qualidade do meio ambiente, tá? Então, perceba, a Política Nacional do Meio Ambiente tem esses objetivos, tá certo? Essa aí foi uma nossa introdução para a gente poder comentar sobre a questão da Política Nacional do Meio Ambiente. E aqui, pessoal, eu preciso que vocês saibam que, falando sobre os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, nós temos essa lei que já foi comentada aqui no decorrer da nossa aula, que é lá de 1981, tá? Ela é anterior à nossa Constituição Federal, mas ela foi recepcionada pela nossa CF, não é isso? Então, vamos lá. Aqui no artigo 9º, nós temos os instrumentos, tá certo? Então, vamos lá. Inciso 1º, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, né? Nós vamos ver aqui que a gente vai trabalhar lá com as ISO 14000, mais na frente, tem aí no material para vocês, tá? Padrões de qualidade ambiental. Vamos também ter como instrumento o zoneamento ambiental. Nós vamos também ter, aqui no inciso 3º, destaquei para vocês a avaliação de impacto ambiental. Não confundo com o estudo de impacto ambiental, tá? Isso aqui é outra coisa, isso aqui é avaliação de impacto ambiental, que a gente chama de AIA, dentro do estudo do direito ambiental, tá? Então aqui, quando a gente fala dessa avaliação de impacto ambiental, eu posso te dizer que ela está diretamente relacionada com a necessidade de se dar transparência, de dar informação e participação na identificação de impacto que as obras, né, no caso as obras, serviços,
atividades e empreendimentos possam causar ao meio ambiente, tá certo? Ou seja, essas avaliações de impacto ambiental, elas passaram a ser um elemento imprescindível no processo de licenciamento, servindo, no caso, de base essencial para a tomada de decisões do poder público. Então, perceba, quando ela serve de uma base, que eu posso dizer para vocês com toda a propriedade, uma base essencial para a tomada de decisões do poder público, eu estou aqui falando com você diretamente, que é um estudante de gestão pública, não é isso? Então percebam o quanto é importante vocês terem atenção a essa questão do licenciamento ambiental, tá certo? Perdão, da avaliação de impactos ambientais. Aí, dando continuidade aqui no inciso 4º, ainda como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, nós temos o licenciamento e a revisão das atividades afetivas ou potencialmente poluidoras, tá? E quando eu falo de licenciamento, eu posso dizer que esse licenciamento, ele é justificado em razão da necessidade de impedir, né, que o equilíbrio ecológico, como o uso de bem comum do povo, tenha um uso atípico, ou seja, um uso diferente daquilo que ele é proposto, ou seja, um uso que seja privado e egoísta, sem que exista uma autorização, ou seja, sem que exista uma licença ou uma permissão do poder público, que é o gestor do bem difuso, ou seja, você, o gestor público, é o gestor do bem difuso, tá certo? E ainda, aqui na frente eu vou falar para você um pouquinho sobre... quando a gente fala de licença ambiental, nós vamos entrar lá na frente em licença prévia, vamos falar de licença de instalação, já a gente chega lá, tá? Mas dando continuidade, já fiz esses comentários acerca desses dois incisos, né, que são bem importantes. Vamos falar aqui um pouquinho do inciso 5º, que também como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente diz o seguinte: os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia voltados para a melhoria da qualidade ambiental. Tá certo? Aqui no inciso 6º nós temos a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas. Aqui no inciso 7º nós temos o Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente e no inciso 8º nós temos o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Então aqui vocês vão se debruçar no artigo 9º da Lei 6.938, lá de 81, e vão, de fato, se apropriar de quais são esses instrumentos da política nacional que, de fato, são instrumentos operados pelos gestores públicos, tá certo? E temos mais, pessoal, aqui, ó, temos o inciso 9, o 10, o 11, o 12, o 13, que tem aqui, ó, as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. Ou seja, ele fala que as penalidades disciplinares, elas são também instrumentos, né, da política nacional. Temos também a instituição do relatório de qualidade do meio ambiente a ser divulgado anualmente aqui, tá? Pelo IBAMA, tá? Nós temos a garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se o poder público a produzi-las quando inexistentes, tá? Prestação de informações, perceba poder público, perceba gestor público, aqui, ó, na sua obrigação de produzir informações relativas ao meio ambiente, tá? Temos também o Cadastro Técnico Federal de Atividades potencialmente poluidoras e ou utilizadoras dos recursos ambientais. E aqui ainda no inciso 13º, instrumentos econômicos como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental, entre outros, tá? Pessoal, dê uma lidinha aqui em servidão, que é bem interessante, é um estudo direcionado ali dentro do direito civil, mas eu gostaria que vocês dessem uma lida aqui na servidão, para vocês entenderem como que funciona essa servidão ambiental, é bem interessante, tá? Vamos dando continuidade? Vamos falar aqui sobre o licenciamento ambiental, né? A gente já fez aqueles comentários lá no inciso 3º e 4º do artigo 9º, né, dos instrumentos aí da política ambiental. Vamos lá. Licenciamento ambiental, tá? Esse licenciamento, tá? O licenciamento, ele tem algumas licenças, né? Que nós sabemos que é a licença prévia,
a licença de instalação e a licença de fato de operação, tá? Olha só, esse licenciamento ambiental, ele é um mecanismo de grande valia para perquirir a existência de duas situações, ou seja, o uso em comum e a poluição, ou seja, ele vai estar ali investigando se vai ter um uso em comum e uma poluição, sendo, portanto, instrumento de atuação dos princípios do poluidor-pagador e do usuário-pagador, tá certo? Vamos fazer algum comentário? Comentar para vocês aqui como que funciona essa questão do licenciamento ambiental, tá? Quando a gente fala aqui no caso da licença prévia, tá? O que eu posso falar? Ela tem essa licença prévia, ela é feita na fase preliminar do planejamento da atividade, né? Ela contém requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, por exemplo, na fase de instalação e operação. E dentro dessa fase da licença prévia são observados os planos municipais, os planos estaduais ou federais do uso do solo, por exemplo. Quando a gente fala aqui na licença de instalação, a gente pode dizer o seguinte, que na situação, autorizando o início da implantação, no caso de acordo com as especificações constantes lá no projeto executivo aprovado, ou seja, essa licença de instalação ela tem que estar de acordo com o projeto executivo que foi aprovado. Em relação à licença de operação, nós podemos dizer o seguinte, que aqui nessa licença é autorizado somente após as verificações necessárias, tá? Para o início da atividade licenciada e o funcionamento dos equipamentos de controle de poluição, de acordo com o que estaria previsto lá na licença prévia e na licença de instalação. Então, para ter a licença de operação, ele vai estar observando as fases anteriores também, tá certo? E fica atento, tá, gestor público? Essa aqui é uma informação importante para você, tá? O procedimento de licenciamento ambiental, ele deve ser público, tá? Ele tem que conter decisões fundamentadas, tá? Ele vai se desenvolver com contraditório, com ampla defesa, que a gente já sabe que isso existe dentro do nosso ordenamento jurídico. Aqui eu estou falando da esfera administrativa, tá? E ele tem que ser processado e julgado com a máxima imparcialidade, tá certo? E ainda posso dizer que somente nos licenciamentos das atividades que causem significativa impactação ao meio ambiente, ou seja, significativo impacto ao meio ambiente, é que será exigido, no caso, o estudo prévio de impacto ambiental, que a gente já comentou anteriormente, que é o EIA, né, o estudo de impacto ambiental, e após esse estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental, tá? E ainda posso dizer que, em relação à licença ambiental e à discricionariedade administrativa, porque nós já sabemos que nós temos algumas situações que são discricionárias e outras que são vinculadas, tá certo? O discricionário é quando o gestor público ele tem uma certa margem de escolha, né? Mas a lei vai te dizer o quanto é o mínimo e quanto é o máximo, e você vai fazer uma análise do caso concreto para poder definir qual vai ser a situação que vai ser imposta, tá? E quando é vinculado, ele não tem margem de escolha, ele tem que fazer aquilo que está determinado exatamente como está na lei. Então, nós sabemos que na administração pública existe o poder discricionário e o poder vinculado, tá certo? Onde no poder discricionário, o gestor público ele tem uma margem de escolha, mas essa margem não fica a seu bel prazer. Nós sabemos que existe os limites mínimos e os limites máximos. Eu poderia dizer assim, né, sendo redundante. Tem o mínimo e o máximo, e ali ele tem que fazer um critério de escolha conforme o caso concreto, né? E aqui, em relação ao poder vinculado, eu posso te dizer que essa licença, ela pode ser um ato vinculado, ou seja, a partir do momento que o interessado ele cumpre os requisitos, o gestor público deve agir com a maior imparcialidade possível, porque em relação à licença, o ato é vinculado e também é unilateral, tá? Então, pessoal, por que eu estou falando de ato vinculado e ato discricionário? Porque nós podemos perceber que são grandes a diferença entre um e outro instituto, tá? A começar porque, enquanto na licença o ato é vinculado, na autorização o ato é discricionário. Então, tem diferença entre o licenciamento e a autorização, tá? Na autorização o ato é precário e discricionário, enquanto na licença o ato é vinculado e unilateral.
Tá combinado? Então aqui um pouquinho isso aqui, pessoal, a gente entrou um pouquinho em direito administrativo. Quem tiver dúvida, que eu não consigo aprofundar para explicar tudo para vocês sobre o poder discricionário, sobre o poder vinculado, tá? Mas vocês já sabem que quando cair numa provinha para vocês perguntando sobre a questão do licenciamento, tá? O licenciamento ambiental, o ato é vinculado, enquanto na autorização o ato é discricionário. Tá combinado? Vamos passando aqui. Ainda falando de licenciamento ambiental. Vamos lá. Aqui, ó, vocês já sabem, ó, que a licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação ao meio ambiente dependerá de prévio estudo de impacto ambiental, né? Estudo prévio de impacto, tá? E o relatório de impacto sobre o meio ambiente, tá? Então, aqui a gente vai ver que nós temos o EIA e o RIMA, RIMA aqui, ó, estudo de impacto ambiental, e aqui o relatório de impacto ambiental sobre o meio ambiente, que é o EIA e o RIMA, tá ok? Ao qual dar-se publicidade garantida a realização de audiências públicas. Nós sabemos que quando tem grande impacto ambiental, tem sim a questão das audiências públicas, como nós podemos acompanhar aí na época da instalação das usinas do Madeira, né? Usinas hidrelétricas, tá? Então aqui no parágrafo único ainda do artigo 3º, eu posso te dizer o seguinte: o órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento. Então, aqui ó, são estudos ambientais, tá? Estudos ambientais, tá? E aí, você não pode confundir que quando, nessa situação aqui, tá? Não é exatamente o EIA e o RIMA, porque nós sabemos que o EIA e o RIMA, ele é para significativa degradação. Ou seja, empreendimentos de significativa degradação ambiental, tá ok? E aqui, o licenciamento versus avaliação, tá? Aqui não é versus autorização não, tá? O licenciamento é vinculado, a autorização é discricionária, e aqui a gente está fazendo um comparativo entre licenciamento e avaliação, tá? O licenciamento ele é justificado em razão da necessidade de impedir que o equilíbrio ecológico, bem de uso comum do povo, tenha um uso atípico, privado e egoísta, já foi comentado, tá? Sem que exista uma autorização, uma licença ou uma permissão, tá? Do poder público, que é o gestor do bem difuso, né? Quem é difuso? O meio ambiente, né? A gente já conversou também lá na nossa primeira aula. Olha aqui, ó. Já a avaliação de impacto ambiental, que é a AIA, você não confunde com o EIA, que o EIA é outro instituto, são diferentes, tá? Não confundir com o EIA, vocês me perdoem a letra, pessoal. Eu tô aqui, tá? Tentando fazer o melhor aqui na nossa tela, que esse estúdio é super tecnológico, a gente ainda está se acostumando. Eu tenho certeza que você percebeu a diferença aí nas nossas gravações do início para agora dessa última fase do curso de vocês, que já estão no 4º período, não é isso? Então, desculpem a minha caligrafia, mas o importante é que vocês possam estar acompanhando aqui a nossa aula pela nossa tela interativa, ok? Então aqui, ó, na avaliação de impacto ambiental, que é a AIA, ela está diretamente relacionada com a necessidade de se dar transparência, informação e participação na identificação de impactos que as obras, serviços, atividades e empreendimentos possam causar ao meio ambiente, tá? Isso não significa que no EIA também não, tá? Porque o EIA, ele também faz esse estudo, né? Ele vem trazer informações de quais são, ele é um estudo de impacto ambiental, né? Então, ele também tem essas características, mas são institutos diferentes, tá certo? E aqui eu quero conversar com vocês sobre a diferença entre o EIA e o RIMA, mas não deixem de fazer a leitura da bibliografia recomendada, tá? Porque vocês vão ter um estudo mais aprofundado a respeito dessa temática, tá? O EIA, ele apresenta detalhes minuciosos de levantamentos técnicos que se trata
de um conjunto de estudos realizados por especialistas, né, em áreas correspondentes ao projeto e ao meio ambiente, tá? Ou seja, ele traz um levantamento minucioso, tá? Técnico, tá? E o RIMA é um relatório, ou seja, é basicamente o relatório desse estudo aqui. Um é o estudo e desse estudo é produzido um relatório. É basicamente isso, tá? E ele é visto como uma apresentação da conclusão do estudo referido em uma linguagem acessível. Ele tem que ser em linguagem acessível porque nós já sabemos que eles vão para audiências públicas, uma vez que eles são exigidos quando existe uma situação de grande impacto ambiental. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o desenho e implementação de programas de responsabilidade socioambiental. Combinado? Vamos aqui para mais uma temática da nossa ementa? Então vamos lá. Nossa aula está quase acabando e a gente precisa de fato dar continuidade para superar mais essa etapa. Daqui a pouco vocês já estão aí fazendo o trabalho de conclusão do curso de vocês para pegar aí o certificado de gestor público pelo Instituto Federal de Rondônia. É isso mesmo. Olha só, você já parou para pensar que a economia não precisaria existir se não houvesse pessoas ou se não existissem produtos para trocar, né? A sociedade não existiria sem economia, ou seja, dinheiro, produtos e troca, muito menos sem a natureza. Nós estamos aqui nos referindo à água, ao ar e alimento e, ironicamente, a única esfera que coexiste, independentemente das outras, é ambiental, não é mesmo? Pois ou seja, a natureza, o meio ambiente, não precisa de pessoas e nem de moeda para se manter, tá? Olha só, é por isso que um gestor público precisa pensar na implementação de programas de responsabilidade socioambiental, de políticas públicas que promovam a responsabilidade socioambiental. E aí, dando continuidade, vamos falar também sobre os instrumentos de auditoria, de resultado e de ações sustentáveis sobre as questões de compensação ambiental, tá? Então, vocês precisam saber que todo esse processo, ele exige, né, auditorias também para perceber, para identificar se as nossas ações, todas essas situações de impacto ambiental estão, de fato, sendo respeitadas, né? O que está sendo feito aí em relação à proteção do meio ambiente. Então, vamos lá. Olha só, temos aqui um dos instrumentos. Quais são os instrumentos? A auditoria ambiental, que é o procedimento de exame e avaliação periódica ou ocasional do comportamento de uma empresa em relação ao meio ambiente. A auditoria ambiental pode ser pública ou privada, conforme seja determinada ou realizada pelo poder público ou pela própria empresa. Então, vocês percebam que vocês, como gestores públicos, estão diretamente ligados à atividade privada. Por quê? Porque são os empreendedores, são os grandes empreendimentos que vêm para estar solicitando alguma obra que venha a trazer um grande impacto ambiental, por exemplo. Então, vocês, como gestores públicos, precisam estar diretamente ligados, porque é possível que essa auditoria também seja emanada por meio do poder público, né? E se vocês seguirem aí o materialzinho de vocês vão perceber que, inclusive, o Tribunal de Contas, ele faz essas auditorias também, né? Que é uma das funções do Tribunal de Contas, tá certo? Então, partindo da premissa que o gestor público detém o poder de polícia, tá? Não é o poder da polícia, pessoal, não confundam. Aqui tá direito administrativo, tá o poder de polícia, por favor. Inclusive, esse poder de polícia, ele tem a redação dele estampada lá no nosso Código Tributário Nacional, acreditem. Dentro do direito tributário, a gente vai lá ter o conceito do poder de polícia, que é bem interessante. Mas ele é um conceito basicamente estudado lá dentro do nosso direito administrativo, muito utilizado nos nossos estudos lá de direito administrativo, tá certo? Então, a gente vai partir da premissa que você, como um gestor público, detém o poder de polícia. Então, ele deve ter a consciência de que as ações
desenvolvidas no ambiente privado têm relação direta com a sua gestão. Isso porque o poder público fiscaliza de forma efetiva se as instituições privadas estão cumprindo as normas de proteção ao meio ambiente. É isso mesmo que eu tinha acabado de comentar. Então, a gente vai comentar sobre essa questão das auditorias, tá? Porque elas são instrumentos, né? São instrumentos de auditoria que podem fazer com que o gestor público possa fiscalizar essas ações dos privados. Olha só, sobre essa temática, podemos dizer que nas auditorias são realizadas investigações preliminares sobre a conformidade legal relacionada a aspectos ambientais, antes da aquisição, a fim de identificar possíveis deficiências e situações que representem riscos e custos significativos para a organização. Para a organização aqui, quando a gente está falando aqui em relação à organização privada, por exemplo, né? Então, as próprias organizações privadas, elas têm esse interesse de estar fazendo essas auditorias, né? Para poder estar se mantendo dentro da legalidade, tá? Então, dentro da auditoria em ações sustentáveis, nós podemos dizer que um dos objetivos da auditoria é verificar a efetividade com que as ações e as políticas de sustentabilidade têm sido implementadas por determinada organização, tá? E aqui vai ser mensurado em que grau essas ações evoluíram em relação à auditoria anterior, né? Quando for o caso, né? Se já teve uma auditoria anterior, vai ter essa mensuração de valores para saber o quanto essas ações evoluíram, né? Se não teve, se foi a primeira, então não vai ser possível fazer a mensuração, né? Mas o importante é que essas auditorias, ela tenham um ponto de partida para que possa, de fato, estar sendo os resultados empregados a favor, né, do meio ambiente, né? E, para tanto, costuma-se examinar a governança presente nas políticas públicas voltadas à sustentabilidade nas organizações, as ações dos órgãos e entidades que visam a gestão de resíduos e ao consumo sustentável de água, de energia, de papel, além de se avaliar a utilização de práticas de sustentabilidade na aquisição de bens e serviços, tá certo? Então, percebam que a auditoria em ações sustentáveis é de extrema importância para o nosso meio ambiente. Em relação a essas auditorias de ações sustentáveis, pessoal, eu preciso que vocês saibam, como pode ver aí no materialzinho de vocês, que nós temos algumas normas. Por exemplo, a série de normas ISO 14000, que elas correspondem a um sistema de gestão ambiental que é conhecido como SGA, tá? Que é editado pela ISO, né? Já ouviram falar em ISO? É isso mesmo, ISO são sistemas que vão fazer a avaliação da qualidade. E essa série de normas apresenta diretrizes para as auditorias ambientais, tá? Elas vão falar também, elas vão trabalhar sobre a avaliação do desempenho ambiental, a rotulagem ambiental, também sobre análise do ciclo de vida dos produtos, que é importante, né? E essa norma, no caso a ISO 14000, ela tem vários princípios do sistema de gestão em comum com os princípios estabelecidos nas séries de vários ISOs, né? ISO, né? Na verdade, que a gente não fala no plural, né? Em outras palavras, eu posso dizer para você que as normas da ISO 14000, elas são uma família de normas que buscam, no caso, estabelecer algumas ferramentas e sistema para administração ambiental, tá certo? E aí, ainda eu posso falar para vocês, para acompanhar no materialzinho de vocês, para ver os vídeos que foram disponibilizados, para quando a gente falar em auditoria em ações sustentáveis, a questão da qualidade, aqui falando de empresas privadas, vocês precisam perceber que da ISO também, lá na ISO, acho que a 14001, foi criada por um comitê técnico, né? E acho que é um comitê técnico 207, tá certo? Mas aí, essas numerações vai estar lá no materialzinho de vocês, porque, de fato, eu posso, inclusive, mas eu creio que sim, que é o Comitê Técnico 207, que foi chamado ISO TC 207, tá certo? Então, percebam que é bem importante que vocês dominem esse conteúdo, dêem uma olhadinha, porque essas questões das auditorias são de extrema importância
também para a gestão pública a partir do momento em que as empresas privadas elas têm reflexo direto na gestão pública quando a gente fala de direito ambiental e nas ações de sustentabilidade. Tá certo? Agora eu vou te chamar aqui na tela comigo para me despedir de você. Já demos aqui uma lapidada no material. Vou deixar aqui para vocês, desejo uma ótima avaliação a todos. Eu espero que você tenha de fato acompanhado as nossas aulas, esteja aí fazendo suas atividades e aproveitem bastante. Já quero dizer para vocês que já estou com saudade, vocês já estão no 4º período. Daqui a pouco vai ter a disciplina de estatística para vocês e já já vocês vão estar terminando o curso. Eu desejo sucesso a todos, que serão gestores públicos super competentes, vão sair aí com o nosso certificado do Instituto Federal de Rondônia. Certificado não, diploma, porque é uma graduação, não é mesmo? Então, sejam muito felizes, eu estou com vocês. Se tiver dúvida, manda no chat e estou lá na coordenação do curso para você, para tirar todas as suas dúvidas também em relação às questões administrativas e pedagógicas do nosso curso de gestão pública na modalidade AD. Contem comigo e vamos nessa. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.